Foi em meio a esse turbilhão de informações, denúncias e trocas de acusações que eu entrevistei o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que esteve hoje em São Paulo. Ele rebateu a ideia de que a justiça no Brasil tenha pesos diferentes dependendo da classe social do acusado. E também fez questão de criticar duramente o vazamento de informações, que ele definiu como um desserviço à democracia. Eu tenho a impressão que a expectativa gerada em torno da prisão e depois a frustração que alguns alimentaram com a eventual libertação do banqueiro possa ser responsável por esse tipo de tensão. Sempre temos tido essa tensão dialética em razão das múltiplas expectativas que estão nos autos e em torno dos autos. A opinião pública ainda está bastante confusa sobre o que é a decisão técnica e o que é a decisão que atende ao seu reclamo de que os ricos também vão para a cadeia e que alguém poderoso e com poder de corromper como Daniel Dantas deveria estar preso. Como é que a opinião pública pode se posicionar? Como descobrir quem é o lado certo? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem essa prerrogativa e essa primazia de acertar ou errar por último. Essa é a nossa estrutura judicial, que de resto corresponde à estrutura judicial de qualquer país que se insere no Estado de Direito democrático. Não existe nenhum país do mundo que dê a primazia ao juiz de primeiro grau e muito menos ao popular para definir se alguém deve ser preso ou solto. Os modelos que nós conhecemos com esse perfil não se inserem nos sistemas democráticos. De modo que me parece que a decisão correta é aquela que o Supremo proferirá no próprio colegiado, apreciando as decisões que eu tomei. O fato de que Daniel Dantas é um banqueiro, um homem poderoso, com grande poder de corromper, não é motivo suficiente para deixá-lo preso, para que não atrapalhe o processo, a investigação? Na verdade, o fato de a pessoa ser rica ou pobre não deve ser causa para decretar a prisão preventiva. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem dito isto. Em relação a condições para a evasão, o fato de alguém ter poder econômico para eventualmente evadir isso não justifica a prisão preventiva. Se de fato houve ou não esta tentativa de suborno, isso está sendo investigado. O próprio juiz não decretou a prisão preventiva com base neste fundamento na primeira vez, só o fez na segunda, embora os fatos já fossem de todo conhecidos. Boa parte da revolta dos juízes de primeira instância é a alegação, no segundo pedido de prisão preventiva, que havia sim um fato novo, que o depoimento de Humberto Schicaroni, aquele que teria levado dinheiro, iria levar o dinheiro para o delegado Vitor Hugo, esse depoimento demonstrava o poder de corrupção. Por que o senhor achou que isso não era um fato novo? Eu manifestei-me sobre isso no despacho e vocês podem transcrever isto e informar. Para o senhor não era motivo suficiente ainda? Os motivos pré-existentes parecem que predominavam. Não são atitudes como essa que dão essa impressão de que os pobres ficam na cadeia, não conseguem nada da justiça e os ricos são soltos imediatamente? Nesses últimos dias, creio que nós já despachamos mais de 200 habeas corpus em casos de liminares. Mais de 20 ou 30 liminares foram concedidas para pobres e ricos sem nenhuma distinção. E o Supremo Tribunal Federal repudia qualquer ideia de justiça de classe. É evidente que, em razão de déficits na própria estrutura das defensorias públicas, nós podemos ter diferença. É preciso, portanto, encerrar essa tentativa de estabelecer no Brasil um modelo de justiça de classe. Incumbe, sim, ao governo a responsabilidade de institucionalizar devidamente as defensorias públicas, incentivar a advocacia pro bono para que todos tenham uma defesa adequada. O Jornal Nacional de hoje mostra a gravação da conversa entre o delegado Vitor Hugo da Polícia Federal e Humberto Schicaroni, que é um preposto do Opportunity, em que se dá a conversa em que ele diz: na primeira instância é mais difícil conseguir livrar Daniel Dantas e família da decretação de prisão, mas no STJ e no Supremo Tribunal Federal isso já está totalmente resolvido. O que o senhor acha dessa declaração? Mônica, isto é de uma leviandade deslavada. No caso específico, o primeiro pedido de habeas corpus foi formulado perante o Tribunal Regional Federal, isto ainda em abril. Depois houve o indeferimento e a matéria foi elevada então ao STJ. E, posteriormente, foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Lá somente chegou em junho.
Se essa afirmação tivesse alguma consistência, por que o habeas corpus não foi concedido antes? Porque a matéria estava sendo devidamente instruída. Só houve decisão quando houve decreto de prisão. Me parece que o intuito de vazar essas informações é um desserviço para com a democracia brasileira. É preciso ter muito cuidado. Atrás disto, nós temos outras intenções. A intenção de debilitar as próprias instituições. Por quê? Por que haveria essa intenção? Porque qual é o objetivo disso? O objetivo, na verdade, é mostrar que determinados trabalhos são atendidos ou que determinados pleitos policiais ou do Ministério Público são atendidos nas primeiras instâncias e que qualquer revisão desses entendimentos corresponde, na verdade, a uma distorção de julgamento e não a um julgamento. Isto é de uma leviandade deslavada que deve ser refutada. O senhor acha que isso é um trabalho concertado ou isso é resultado da divisão dessas instituições? Não me interessa fazer juízo nenhum sobre isto. Agora, claro que se houver trabalho concertado de delegado, procurador e juiz, nós já não estamos num modelo de controle judicial dessas atividades. Com relação ao grampo, ministro, houve a suspeita de que o senhor tivesse sido grampeado ou vigiado, pelo menos, com câmeras no seu gabinete. Os jornais de hoje dizem que há no Brasil hoje 400 mil telefones grampeados. Isso caracterizaria uma irregularidade, um estado policialesco? Eu tenho a impressão de que, de fato, deve ter havido este monitoramento, que não era propriamente um monitoramento do meu gabinete, mas monitoramento de advogados. É outra preocupação que nós devemos ter. A criminalização da atividade advocatícia é um risco para a democracia e para o Estado de Direito. Um advogado não é criminoso pelo fato dele defender um suposto criminoso. O senhor diria que era necessário, quer dizer, uma das críticas que os juízes fizeram aqui em São Paulo era que na prisão preventiva o processo deveria ter voltado à segunda instância. Como que se rebate esse argumento? Eu considerei que os fatos eram os mesmos. Então, somente isto. E que se tratava apenas de uma renovação. Os fatos já preexistiam, o juiz optou por não decretar a prisão preventiva naquele momento, tentou inová-lo, não conseguiu. E não teria que ter voltado para o STJ? Não, nesse caso teria que ter voltado então ao Tribunal Regional Federal, de um processo que já tramita desde abril. Portanto, não há nenhuma decisão per saltum, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, portanto, ela deve ser cumprida. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes disse que não está preocupado com o pedido de representação por crime de responsabilidade feito por procuradores por causa da Operação Satyagraha. E aproveitou para responder aos comentários do ministro da Justiça, Tasso Genro, sobre a decisão de soltar as pessoas presas pela operação. Eu não tenho nenhum conhecimento da crítica do ministro Tasso a respeito. E também ele não tem competência